Vamos estudar agora a definição de temperatura na física. O que quer dizer temperatura na física? Tá? Trata-se de uma unidade, de uma grandeza escalar. Essa grandeza escalar que ele está falando aí, ela tem o que? Um valor numérico e o que? Uma unidade métrica, que determina o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quer dizer, quanto mais agitado tiver a molécula de um corpo, maior será a sua temperatura. Quanto menos agitada tiver a molécula de um corpo, menor será a sua temperatura. Né? E esse grau nós podemos medir através da agitação das moléculas de um corpo, né? Que a gente diz que é a temperatura lá, igual o sólido. A agitação das moléculas não está muito. E no líquido já começa a agitar. No gasoso é bem agitado as moléculas de um corpo. O grau dela está bem alto de agitação. Quer dizer, dependendo da agitação. Aqui, gente, vamos aqui pegar um exemplo aqui melhor para vocês verem aqui, ó, o que é temperatura, tá vendo? De acordo com o grau de agitação das moléculas, nós dissemos o quê? Que um corpo está mais quente ou mais frio, né? Então vamos pensar aqui, ó. Quando o corpo está o quê? Menos agitado que as moléculas, ele está o quê? Mais frio. Olha lá, se você reparar aqui, ó, temperatura está marcando quanto? Menos 259 graus Celsius. Essa temperatura menos 259 graus Celsius mostra o quê? Que a agitação dessas moléculas aqui não está muito. Quer dizer, quanto menos agitada estiver a molécula no corpo, mais frio ele vai estar. E a partir do momento, ó, que eu começo a aumentar a temperatura desse corpo ali, ó, vou aplicando, aumentando a temperatura, ó, ó, de 259 menos 259, eu estou aumentando a temperatura. Olha lá, o que está acontecendo? Ó? Olha lá, as moléculas estão começando o que? Ficar mais agitadas. E de acordo com esse grau de agitação dessas moléculas, nós dissemos se esse corpo está mais frio ou mais quente, entendeu? Então, quer dizer, a temperatura está ligada ao que? Ao grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitada estiver a molécula de um corpo, ele estará o que? Mais quente. Quanto menos agitada estiver a molécula de um corpo, ele estará o que? Mais frio. Vamos pegar a água aqui, ó. Vamos mudar para a água aqui, ó. Vamos botar a água aqui. Vamos diminuir a temperatura da água aqui, ó. Vamos esfriar essa água ali, ó. Tá vendo? Vamos botar 0 grau, ó. 0 graus Celsius. Tô diminuindo a temperatura lá, tá vendo? Opa, passei, peraí. Deixa eu voltar. Botar 0 grau, ó. Botar 0 graus Celsius para mostrar para você. Olha lá, as moléculas estão o quê? Ficando menos agitadas. Se elas estão menos agitadas, o que acontece? A temperatura o que? É menor, olha lá, ó. A partir do momento que eu coloquei 0 graus aqui, ó, as moléculas o que? Ficaram menos agitadas da água, tá vendo? Mas a partir do momento, ó, que aumenta a temperatura aqui, ó, o que acontece com as moléculas da água? Olha lá, aumentando a temperatura, ó, para 36, 37, ó, 39 graus, tá vendo? Como aumentou a agitação das moléculas. Agora vou botar 100 aqui, ó. Tá 100 graus Celsius. Preciso ver como é que vai aumentar a agitação das moléculas de um corpo. Olha lá. A partir do momento que vai lá, ó. Quando chegar a 100 graus Celsius, o que acontece? A água vira o que? Vapor. Passou de 100 graus Celsius, ela o que? Vira vapor, tá vendo? Ó? Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, tá vendo? Já começa a virar o que? Vapor. Tá? E de acordo com a agitação das moléculas de um corpo, nós dissemos que é o que? A temperatura desse corpo. Então aqui na física, a temperatura de um corpo está relacionada com o grau de agitação das moléculas desse corpo. Tá? Então você tem que marcar isso, que aqui na física, o grau de agitação das moléculas do corpo, nós dissemos que é o que? É a sua temperatura. Tá? Quanto mais agitado estiver as moléculas de um corpo, maior estará a sua temperatura. Olha lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos diminuir aqui, ó, a temperatura, ó. Vou esfriar um pouco, olha lá, vou baixar, ó. Baixar o máximo ali que eu puder, ó. Vou botar menos
Vamos botar menos 270, vamos botar aqui menos o que? 256. Olha lá como é que as moléculas do corpo ficam bem menos agitadas lá. Tá vendo? Ao ponto de nem quase se mexer, tá vendo? Então quer dizer, quanto mais agitado estiver as moléculas no corpo, maior será a sua temperatura. Quanto menos agitado estiver a molécula no corpo, menor será a sua temperatura. Para realizar a medida de agitação térmica de um corpo, utilizamos um termômetro, que pode ser verificado em escalas termométricas. Quais são as escalas termométricas que a gente conhece? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nós podemos também estabelecer uma relação entre essas três escalas para podermos achar a conversão das temperaturas. Quer dizer, quanto que uma temperatura marca em Celsius, quanto que ela marca lá em Kelvin, quanto que ela marca lá em Fahrenheit, tá? E como é que ele chegou nessa forma de conversão aí? Vou mostrar para vocês como é que ele fez, tá? Como é que ele chegou nessa forma de conversão aí? Ele pegou as três escalas, estabeleceu um ponto fixo entre elas e veio trabalhando matematicamente, ó, a ponto de ebulição da água e fusão do gelo. Ó. No Celsius, olha lá, C menos 0 e C menos 0. Por quê? Fusão do gelo é 0, a ebulição da água é 100. E no Fahrenheit, mesma coisa, fusão do gelo, o que? 32. Ebulição da água, 212. E no Kelvin, mesma coisa, ó. Fusão do gelo 273 e ebulição da água 373. Veio trabalhando matematicamente, ó. Depois o que ele fez ali? 100 menos 0 dá 100. F menos 32 ele repetiu. E colocou lá o 212 menos 32 dá 180. Kelvin menos 273 e 373 menos 273 dá 100. Como é uma igualdade ali, é uma fração, dá para você fazer o que? Simplificar o denominador. Dividiu por 20, achou o que? C sobre 5, F menos 32 sobre 9 e Kelvin menos 273 dividido por quanto? Por 5, olha lá, achou a forma. Muito legal, né?